Eu gosto de assustar vocês já entenderam, né? Eu gosto de começar o vídeo assim, ó. Esse é o vídeo da leitura do livro de Lucas, capítulo 13 e 14. Se você não leu a sua passagem bíblica, não tem problema. Pause esse vídeo, vai lá ler e depois você volta aqui e a gente aprende junto. Se você não assistiu os outros vídeos, não tem problema. A gente coloca aqui no card e depois no final do vídeo, aqui na lateral, a playlist para você poder assistir e maratonar, ler os seus versículos e capítulos de Lucas e depois aprender junto com a gente. Pai do Senhor, povo de Deus, Angélica Carneiro aqui. Esse é um canal onde você aprende sobre a Bíblia, devocional e Jesus. E nesse vídeo a gente vai explorar o capítulo 13 e 14 do livro de Lucas. O capítulo 13 começa com uma chamada para o arrependimento. Jesus fica sabendo da morte de alguns galileus por parte de Pilatos e a queda de uma torre em Siloé, que matou mais de 18 pessoas. E então ele aproveita o gancho e diz aos seus discípulos: se vocês não se arrependerem, vocês perecerão de igual modo. O que Jesus quis dizer aqui é que todos necessitam de arrependimento, não importa qual pessoa seja, não importa qual situação que ela esteja, ela precisa de arrependimento, ela precisa de salvação. Logo em seguida, Jesus apresenta a parábola da figueira estéril e ela mostra a história de um homem que procura frutos em uma figueira por 3 anos sem sucesso algum. O agricultor, ele pede mais um ano para que ele possa adubar e cuidar daquela árvore para que ela possa produzir no próximo ano. Essa parábola ela é uma metáfora sobre Israel que também está em Isaías, no capítulo 5. Mostra que a nação de Israel ela é infrutífera perante Deus. Essa passagem ela reflete a paciência divina e também a realidade de que o julgamento acontecerá caso não houver arrependimento. Logo em seguida, Jesus cura uma mulher no sábado. Essa mulher ela estava encurvada por 18 anos e isso provoca uma ira no chefe da sinagoga. Esse ato de cura no sábado ele provoca uma discussão e um debate sobre a observância da lei sabática. Jesus não estava preocupado se era sábado, se não era, mas sim se aquela mulher seria liberta ou não. Jesus não está abolindo a lei, ele está mostrando que a observância da lei não pode ser um fardo para fazer o bem para uma pessoa que está em apuros. Depois Jesus faz uma breve observância sobre o reino de Deus, mostrando 2 parábolas, uma do fermento e do grão de mostarda. Jesus mostra com essas 2 parábolas que o reino de Deus, ele começa pequeno e desprezível, mas depois ele supera todas as expectativas. Quando Jesus está indo para Jerusalém, perguntam para ele: Jesus, vai ser pouca gente que vai se salvar? E então Jesus diz: vocês têm que se esforçar para entrar porque a porta é estreita. E a gente vê alguns ensinamentos similares em Mateus, quando ele fala sobre a porta. Não é fácil, mas a pessoa que passar por ela terá uma recompensa de vida eterna. E no final do capítulo 13, a gente encontra Jesus lamentando por Israel. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que lhes são enviados. Esses lamentos de Jesus refletem muitas profecias de Jeremias e Ezequiel, quando eles lamentavam a destruição de Jerusalém que viria caso eles não se arrependessem. Essa passagem reflete sobre a rejeição de Jesus como Messias e a destruição posterior de Jerusalém em 70 depois de Cristo. No capítulo 14, a gente encontra Jesus novamente com os fariseus discutindo sobre o sábado. Como eu disse nos outros vídeos, a lei sabática ela é muito discutida entre Jesus e os fariseus. Jesus está na casa de um deles e ele pega e cura um hidrópico. E então, quando ele cura esse homem, eles falam: meu Deus, é sábado, a gente não pode curar ninguém no sábado. Então Jesus chama ele de hipócritas. Será que se um boi seu cair dentro de um buraco, você não vai salvar ele? Ou se o seu filho cair dentro de um poço, você não vai salvar ele também, se for sábado? A repetição de Jesus nesse tema quer dizer que ele quer que as pessoas observem atos de bondade junto com a lei. A observância da lei inclui esses atos, na verdade. Em seguida, Jesus mostra a parábola dos lugares privilegiados, ou lugares de honra, como você preferir. Ele aconselha você a ser humilde quando você chegar numa festa. Você sentar num lugar de menos honra, e se por acaso você for mais honrado que outra pessoa, o anfitrião dessa festa vai te pegar pela mão e falar: não, sente aqui no lugar mais honrado. Porque ele não quer que você passe vergonha se você sentar no lugar mais honrado. Chega uma pessoa mais honrada que você e o anfitrião da festa: será que você poderia ceder lugar para essa pessoa? Você vai sair
envergonhado. Então Jesus ensina sobre humildade nessa parábola. Depois Jesus mostra outra parábola, que é a parábola do grande banquete, onde fala sobre a rejeição de Israel para o reino de Deus. Nessa história, Jesus mostra um homem muito honrado que faz um banquete. E esse banquete tem vários convidados ilustres que dão várias desculpas que não irão. Essas desculpas não são desculpas plausíveis, se você for estudar a fundo essa parábola. Não satisfeito com isso, esse homem então começa a chamar as pessoas marginalizadas para que possam se sentar no seu banquete. Essa parábola ilustra que já que Israel não quis, está aberto para o mundo a salvação. Isso reflete o reino de Deus, porque se os seus o rejeitaram, o resto do mundo o abraçou com todas as forças. A partir do versículo 25, Jesus começa a falar sobre o custo do discipulado. Ele pontua que a pessoa que deseja segui-lo tem que odiar pai, mãe, irmão. E você não deve levar isso para o sentido literal, pelo amor de Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui são termos de prioridade. E de todas as coisas que você tem na sua vida, a sua prioridade deve ser Jesus e o reino. O ódio aqui, ele é mostrado como um termo para um discípulo radical que coloca Jesus no seu máximo de prioridade. Ele mostra um discípulo que tem um compromisso total com o reino. Em seguida, Jesus vem com a parábola do construtor e do rei, que ilustra a necessidade de você calcular o custo antes de se comprometer com alguma coisa. Ele ensina que aquele que ama mais a vida, ama mais as coisas, ama mais as outras coisas do que a Jesus, ele não é digno de segui-lo. Por último, Jesus fala do sal que perde o sabor. Reflete também a sua advertência que está em Mateus 5. O sal que perde as suas propriedades, ele fica inútil para o uso. E assim é com os discípulos de Jesus que não estão dispostos a viver o seu chamado como Cristo o chamou. Eu espero que você tenha tirado proveito de todo esse estudo que a gente fez. Se você quiser acompanhar os outros vídeos, tá aqui do lado ou aqui no card. Eu convido você a assistir toda a playlist de toda essa leitura bíblica que estamos fazendo desde o começo do livro de Lucas. Obrigado por você ter assistido até aqui. Fica com Deus aí e beijo!